Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, queridos, eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não somente hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos irmãos, livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, está escrito: Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Também agradecer a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para juntos meditar conosco. A você que tem aberto a porta da sua casa através do seu receptor, do seu meio de comunicação, para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te recompensando pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Meus amados, o versículo em que lemos nesta oportunidade nos mostra que Deus é um Deus de mistério, que Ele revela a sua vontade, os seus mistérios, a quem Ele quer revelar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio na virtude da revelação de Deus. O que eu discordo plenamente é de algumas coisas que a gente presencia, que a gente vê, o ser humano que às vezes está dizendo que está usado por Deus, e, segundo as Escrituras, toda profecia, ela deve ser analisada, ela deve ser julgada, louvado seja o nome do Senhor, segundo os mandamentos bíblicos. A revelação, a profecia é de Deus. Deus tem os seus propósitos de falar conosco, de revelar algo sobre nós, mas o que a gente percebe, eu quero deixar bem claro, são muitas meninices em nossos dias. E a gente deve ter bastante cuidado, prestar muita atenção, porque às vezes nós estamos pronunciando o nome de Deus em vão, queridos. E a palavra de Deus, ela é muito clara, é muito objetiva, aonde ela nos afirma que ninguém pode usar o nome de Deus em vão. Todos nós sabemos do que este versículo está se referindo. A história de um jovem chamado Daniel. Nós não vamos entrar no mérito da história, porque não é uma pregação, é apenas uma meditação da palavra de Deus. Mas todos os nossos irmãos leitores da Bíblia, você que já serve a Deus, sabe do que este versículo está se referindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, veja bem que o versículo deixa relatado, louvado seja o nome do Senhor,
que Deus revela aquilo que está em oculto. Deus mostra aquilo que está em oculto. Deus deixa claramente, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que está em oculto. Agora, o ser humano, ele tem que mergulhar nas profundas revelações de Deus. Ele deve ter noção realmente de que é Deus que esteja revelando. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, queridos, eu digo isso? Porque o adversário das nossas almas, ele é estrategista. Ele tem os seus métodos de agir, de trabalhar. E o ser humano tem que ser espiritual. O ser humano ele tem que ser espiritual para que ele venha entender quando uma revelação procede de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é algo muito sério. Nós estamos falando de revelação. Existe ainda nos dias de hoje, Deus revela. Louvado seja Deus. Deus revela. E Deus não revela os seus mistérios para todo mundo. Deus revela para quem Ele quer revelar. Louvado seja o nome do Senhor. A revelação é um dom de Deus. Mas nem todo mundo é usado em revelação. A gente tem que ter bastante cuidado, porque o adversário das nossas almas, queridos, é aquilo que disse o apóstolo João. Ele tenta nos enganar. Ele tenta, louvado seja o nome do Senhor, nos confundir. Por isso é que é necessário o ser humano aperfeiçoar o dom que Deus o deu. Louvado seja o nome do Senhor. É passar a entender os motivos da revelação e compreender se de fato a revelação tem a confirmação de Deus. Porque nem tudo que a gente vê, nem tudo que é revelado procede de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por esta causa existe muitas famílias destruídas, por esta causa existe muitas pessoas confusas dentro da igreja, por esta causa muitas pessoas até se afastaram da casa de Deus por causa de revelações mal analisadas, por causa de revelações que não é de Deus, que não foi Deus quem revelou. Louvado seja o nome do Senhor. Peço até que você deixe aí nos comentários. Louvado se você já recebeu uma profecia desse tipo. E quero lhe dizer uma coisa. Aquilo que Deus revela, aquilo que Deus mostra, louvado seja o nome do Senhor, e se é Deus no controle da história. Tenha certeza que a revelação, quando é de Deus, ela se confirma. Deus não deixa dúvida no coração de alguém, de ninguém. Porque Deus não é Deus de confusão. Não, senhores. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém diz que teve uma revelação e causa uma confusão, Deus não está no meio daquele negócio. Deus não está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Deus fala conosco, Ele não deixa os seus filhos em dúvida. Ele vai confirmar em nosso coração que verdadeiramente é Ele que está falando. Ele não nos deixa confusos. Por isso é que o ser humano, o cristão, ele deve procurar ter intimidade com Deus. Para quê? Para saber no momento em que Deus está falando com ele. Quem não conhece a voz do seu pai? Quem não conhece a voz do seu irmão, da sua mãe? Todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. Muitos de nós conhecem até o andar do nosso pai. Louvado seja o nome do Senhor.
Por isso que nós devemos ter intimidade com Deus. E veja bem, este versículo nos deixa claro que ele revela o profundo, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém conhece, aquilo que ninguém viu, mas Deus viu. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ele revela o que está nas profundidades. Ele revela. Por isso que ele disse de início que o nosso Deus, queridos, ele é um Deus de mistério. O nosso Deus é um Deus insondável. Ninguém pode, queridos, relatar, ninguém pode saber os mistérios de Deus. Ninguém consegue. Louvado seja o nome do Senhor. Entender, melhor dizendo, os mistérios de Deus. É aquilo que já disse. E vou voltar a confirmar. Deus revela os seus mistérios para quem Ele quer. Por quê? Porque o poder é dele. O poder é dele. O poder está nas suas mãos. É através dele que ele revela a sua vontade a todos os seres humanos. E nós não podemos, de modo algum, contestar a vontade de Deus. Porque ele é soberano. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E este versículo nos chama a atenção e nos deixa alerta, louvado seja o nome do Senhor, porque o escritor deixa bem claro que ele revela o profundo e o escondido. Aquilo que está em treva, aquilo que está em escuridão, aquilo que o ser humano não consegue ver, as profundidades das riquezas da revelação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nós não conseguimos ver, contemplar com nossos olhos humanos, Deus vê porque tem um olhar sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este versículo nos deixa claro que ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece. Ele conhece o profundo e o escondido. Louvado seja o nome do Senhor. E por que ele conhece? Por que ele conhece? Ele sabe. Ele vê tudo. Bendito seja o nome do Senhor, porque com ele mora a luz. Em Deus, querido, não existe treva. Não, senhores. Deus é luz. O apóstolo João, uma das suas cartas, ele deixa bem claro. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus é luz e que nele não há treva alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece todas as coisas. Então, o escritor, ele deixa claro, ele deixa exposto neste versículo, aonde ele nos orienta, ele revela, ele mostra o profundo e o escondido. Não adianta o ser humano tentar fazer as coisas e achar que está fazendo escondido de Deus. Achar que está fazendo coisa, mas Deus não está vendo. Isso é um pensamento equivocado de muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já disse em outra meditação da palavra de Deus, queridos, e vou voltar a repetir. Do olhar de Deus, o ser humano não consegue se esconder. O ser humano não consegue cometer nada que Deus não veja. Por isso que a gente tem que ficar atento nas nossas práticas, nas nossas decisões, nas nossas ações. Nós temos que ficar bastante atentos, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente não venha receber uma punição de Deus. Quando se fala deste versículo, a gente lembra de uma mulher samaritana que Jesus chega para ela a conversar com ela. Todos nós conhecemos a história desta mulher. E ela pede para Jesus
e Jesus desce de beber. Jesus chega para ela e diz: olha, chama o teu marido e vem cá. Aquela mulher declarou para Jesus que ela não teria marido. Jesus olha para ela e diz: disseste bem, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora está contigo não é o teu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se, meus irmãos, que Jesus, se fosse um de nós, talvez tivesse fazendo uma aplicação errada. Mas Jesus não. Jesus conhecia toda a história e passado daquela mulher. Jesus foi direto em cima do problema, porque ele já conhecia, ele já sabia de tudo que estava se passando na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, para nossa meditação, eu quero deixar este versículo da palavra de Deus e quero voltar a repetir. Deus revela, Deus ainda mostra, Deus ainda fala no meio do seu povo, eu não tenho dúvida disso. Agora, o que me causa estranheza, o que às vezes me causa angústia, é essas coisas que a gente vê, presencia, louvado seja o nome do Senhor, pessoas usando o nome de Deus em vão. E quero lhe dizer mais, existem muitas pessoas sinceras, muitas pessoas honestas, muitas pessoas que ainda são usadas por Deus. Eu não tenho dúvida que ainda existem pessoas usadas por Deus, ainda existe. O escritor aos Hebreus, a palavra de Deus diz que Deus não mudou. Ele permanece sendo o mesmo Deus. Então, os milagres que ele fez no passado, a manifestação que ele se manifestou no passado, ele ainda se manifesta até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas pessoas, de tanta coisa que a gente vê, que a gente presencia, que nos deixa dúvida. Por isso é que o ser humano tem que ser espiritual, para que ele não venha cometer, melhor dizendo, louvado seja Deus, algum deslize diante de Deus. Queridos, eu quero deixar esta rápida meditação da palavra de Deus. Quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário precioso, porque é muito importante, e que Deus continue abençoando você e toda a sua casa. Louvado seja Deus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.